E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus abençoe, irmãos. São João capítulo 5, verso 39. Ouvimos aí no início uns hinos cantados com o irmão Brano e a igreja no seu dia. Tem alguns hinos aí. Em outros cultos nós ouviremos. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Grande Senhor, reconhecemos o cumprimento da sua palavra, e que no seu dia, no seu tempo certo, ela está cumprindo, testificando. Que o Senhor possa nos ajudar mais uma vez a meditar nesta palavra e sermos seguros por esta fé na mensagem que o Senhor mandou através do seu profeta. Nenhum de nós podemos fazer coisa alguma, Senhor. Tudo já foi feito. É como o Calvário, ninguém precisa fazer coisa alguma para se salvar. O Calvário já mostrou a nossa salvação. Tudo está consumado. Dos mistérios, ninguém precisa aguardar coisa alguma, porque nos dias da voz do sétimo anjo, tudo foi revelado. Ajuda-nos agora a meditar mais um pouquinho nesta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Eu quero ler com os irmãos alguns parágrafos da mensagem Eventos Modernos, são esclarecidos por profecias. E a mensagem, vamos mais uma vez falar sobre citando a si mesmo através da palavra. Esta mensagem já foi para citar, mostrar que Jesus Cristo já estava citando a respeito de si mesmo. Hoje eu quero falar alguns parágrafos que irmão Brano estava citando a si mesmo, também através da palavra,
promessas que estavam na Bíblia e que nós não saberíamos se não tivesse vindo um profeta e mostrado esta identificação. Só sabemos porque nós cremos num profeta. Quem não crê no profeta, você sabe, está cego. Porque quando Deus manda um profeta, porque precisa de um profeta. Se ele não mandou profeta nos dias de Irineu, de Martim, Columba, Lutero, Wesley, e mandou mensageiros, é porque não precisava de profeta. Que se viesse um profeta em uma era desta, já revelaria aqueles mistérios que estavam acontecendo. E é por isso que Deus deixou 100 profetas durante todo esse tempo. E nisto, examinando Efésios 4:11, você vai ver que faltou esse ministério, e temos que admitir, faltou esse ministério durante esses 2 milênios. Tivemos Paulo, e todos nós, todas as 7 eras, teria que ser regido pela mensagem do apóstolo São Paulo, porque ele foi apóstolo, profeta aos gentios. Ele mesmo cita isto a respeito do seu ministério. Então, nós temos que ver muitas vezes o homem, o qual está cumprindo naquele dia, ele se esconde atrás da Escritura, porque é a Escritura que está cumprindo. O homem só serve para ler, para citar aquela palavra daquele dia, mas é a Escritura que está cumprindo. Então, no tempo do irmão Brano diz no 279 dessa mensagem: eventos modernos são esclarecidos por profecia, mas virá a esta terra. Agora, virá já estava ali, era ele. Pela promessa de Deus, um genuíno servo de Deus, identificado por Deus. Porque ninguém identifica um servo de Deus com uma mensagem quando ele vem. A denominação não aceita. Nenhuma igreja o aceita. Então, ninguém pode identificar, dizer, ele é o que cumpre isto da Bíblia, certo? Ninguém pode falar. Não pode porque eles não creem. Então, é Deus que identifica o seu profeta no seu dia. Amém. Se nós víssemos no nosso dia, quem pode identificar, só Deus pode identificar a Escritura que cumpre nesse dia. Mas vamos lá. Irmão Brano continua dizendo: por sua palavra, sendo a resposta deste dia, que colocará a noiva em ordem. Nada mais coloca a noiva em ordem, senão a palavra profética que veio nesse dia final. Nós temos milhares de denominações. Nenhuma delas poderá colocar a noiva em ordem. Por isso tudo é uma desordem. Sem um profeta é uma desordem. Por quê? Cada um fala por si. Cada um interpreta por si mesmo. Então vira uma desordem. Mas quando tem um profeta, todos os ministérios escutam aquele profeta. Eles nunca têm tido essa revelação, que o ministério evangelístico, o ministério pastoral, o ministério de mestre, todos eles escutam o ministério profético, que é apostólico. Porque ele é o apóstolo do dia, sempre é assim. Aquela mensagem, como Paulo, ele diz que era apóstolo e profeta aos gentios. E aqui no final nós temos Brana, que também foi apóstolo e profeta aos gentios. Contudo, ele foi pastor, ele foi evangelista, ele foi mestre, porque nele tinha estes ministérios. Mas ele nunca disse que era somente ele que tinha que pregar. Certo? Ele nunca disse que somente ele tinha que pregar. Ele foi contra a ideia no seu dia e que ele só devia pregar.
Porque este pensamento que é semeado hoje pela família do irmão Brana, que é só coloca o irmão Brana no púlpito, como a dizer, tire o pastor, coloca o irmão Brana no púlpito. O irmão Brana foi contra este pensamento lá no seu dia, porque foi feito pergunta para ele naquele dia, se somente ele devia pregar, sendo que ele também estava orando por ministros que estavam chegando àquele companheirismo de fé. Então o irmão Brana diz que não era somente ele. Então quando você hoje quer colocar só o irmão Brana, porque ele já partiu, nem vivo ele dizia que não era somente ele. Quanto mais depois de morto, você não pode dizer que é somente o irmão Brana. Nós temos deixado a mensagem aí na internet, vocês querem ouvir sobre isto, escuta sobre esse título, né? Só o irmão Brana devia pregar. É o irmão Brana mesmo que relata que não. Então, a gente sabe que se não tem um profeta, a coisa se corrompe. A mensagem profética é que tem que unir todos em torno daquela mensagem e ouvir aquela mensagem. O erro dos Estados Unidos é que, muito inteligente, eles não conseguiram dobrar a mensagem do profeta. Por isso, o irmão Brana evangelizava e mandava as pessoas para as Assembleias de Deus. Ele disse que ele ganhou mais de 500 mil de almas para as Assembleias de Deus. Porque ele não tinha ministro, ele não tinha obreiros para colocar naqueles lugares onde ele tinha feito sua campanha. Então, ele mandava eles assistir os cultos nessas igrejas. Esse era o bom espírito do irmão Brana, certo? Até eles assustaram com ele no final, quando ele estava dizendo, sai dela. Ele mandou ir para lá porque não tinha obreiros, não tinha pastores que criam como ele cria, e ele não podia fazer aquilo, certo? Mas mesmo não podendo fazer aquilo, sozinho, ele não cria que era só ele que tinha que pregar. Precisava ter os irmãos que estavam chegando a ele, que eram poucos que estavam ao lado do irmão Brana naqueles dias. Não eram milhares, centenas, milhares de ministros, não, certo? Eram poucos que estavam ao lado do irmão Brana. E o irmão Brana pregava a palavra, colocava a noiva em ordem, mas as pessoas não percebiam. Se os Estados Unidos tivessem percebido, e tinha crido no ministério do profeta, aqueles pastores, tudo próximo ali, eu vou lá para o Tabernáculo Brana ouvir a mensagem também um dia, certo? Eu vou lá, não precisava largar de pregar, mas podia manter aquele companheirismo com o profeta naqueles dias, se eles entendessem que as escrituras do dia estavam em torno de uma pessoa, do ministério principal, que é o ministério apostólico e profético. Esse ministério é o principal. Aí depois você tem os demais ministérios que pregam que aquele ministério tem pregado. Amém? Estão entendendo? Eu creio que isso para nós é fácil, que é de muito tempo que nós ouvimos isso. Então nós aprendemos estas coisas. Mais um parágrafo, 233 desta mesma mensagem. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. 233. É profundo a mensagem. Jesus, quando ele veio, era para ser profeta. Isso mesmo. Você pode ver que ele teve seus discípulos. Era como ter aprendizes ao seu lado, até que ele se tornasse aqueles apóstolos, como Pedro, como depois veio Paulo também, que não andou com Jesus na carne, mas encontrou com ele lá no deserto da Arábia e aprendeu diretamente com Jesus Cristo. Amém? Então, olha o que o irmão Brana diz. E hoje, antes que Jesus venha novamente, a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo é para ser manifestada em carne. Amém?
Você crê nisso? Antes da vinda era, o profeta já está dizendo, antes da vinda para a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo. Agora, aquela manifestação estava em quem? Era a manifestação da pessoa de Jesus Cristo, a plena manifestação, o total de uma manifestação. Aí quem quiser procurar nas rebarbas, Deus não está, porque Deus está encarnado, entende? Deus estava encarnado no seu profeta. Vou repetir, isto é bom. E hoje, antes que Jesus venha novamente, a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo é para ser manifestada em carne. E eu creio que isso manifestou. Foi exatamente ali no irmão Branham. Como Jesus foi a plena manifestação de Deus, que você tem que entender que é o único, porque não é gerado por sexo. Então, ele é único. Aí depois você tem os outros que manifesta aquela pessoa, que manifesta aquele único. Vocês estão entendendo? Nós temos que ver isto, senão as pessoas confundem e faz um monte de deuses, enquanto é Deus manifestado. Deus tem que ter uma carne onde ele possa manifestar, para cumprir escrituras que nos dias de Jesus não podia cumprir. Jesus diz que essas escrituras de São Lucas 17, 26 a 30, que seria cumprida nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Então não era nos dias de Jesus. Jesus estava profetizando escrituras que cumpriria no outro dia. Agora, nos dias de William Branham, ele podia citar estas escrituras, que eram escrituras de si mesmo, de seu ministério, que estava cumprindo. Ele estava manifestando aquele ministério, aquelas escrituras, através dele. Amém. Eu gosto muito disto, porque isto faz bem a todos nós. Estou apenas tomando alguns tópicos, mas só de saber que a plena manifestação, vocês que não têm conseguido ver, vocês nunca verão. Vocês têm que entender que estas coisas é para um povo que Deus já viu de antemão, que eles alcançariam capacidade dos céus para poder ver esta manifestação. Nós não vivemos nos Estados Unidos da América. Nós não pudemos ver naquele dia, porque não vivemos lá. Mas quem viveu lá não viu. Mas nós estamos vivendo aqui na América do Sul e vendo que Deus manifestou de uma forma plena a pessoa de Jesus Cristo novamente no ministério de William Marion Branham. Estamos vendo daqui o que eles não puderam ver de perto. Esse é o problema, que as pessoas de perto nunca veem. Outra coisa, as pessoas de perto tanto vê as boas coisas, como vê as más. Certo? O irmão Branham diz, se você que vem para ver coisa ruim aqui no tabernáculo, o diabo vai te mostrar um monte. Porque você veio com aquele intuito. Então você vai sair daqui. Quantas pessoas já vieram em Franca e saíram escandalizadas? Quantas pessoas que me conhecem pela internet e depois, quando publicamente, pessoalmente, elas podem se decepcionar. Não há nenhum tratamento ruim, nenhum tratamento errado. Contudo, elas esperavam uma coisa e era outra. Eles esperavam uma coisa de Jesus e era outra. Porque eles esperavam que Jesus viesse aliar-se àquilo que eles criam. E Jesus veio condenar. Eles pensavam que Branham, ao vir, teria que falar igual às assembleias e continuar falando e mandando mais gente para as Assembleias de Deus, que era uma das boas igrejas naquele tempo, que o irmão Branham estava em vida, antes de ter esse grande ministério.
Eles pensavam que deveria mandar para lá. Aí ele já estava pregando, sai dela, povo meu. Certo? Tem coisas que acontecem e que as pessoas, ao verem, se escandalizam. E Deus permite tudo isso. Não somos uma igreja exemplo para ninguém. Contudo, temos uma mensagem exemplar. Certo? Eu não posso dizer que somos a igreja exemplo, que nós temos também no nosso meio pessoas que desobedecem, pessoas que não vivem a mensagem, pessoas que não vivem a palavra, pessoas que vêm e elas até tomam a ceia, mas depois em casa, nos seus trabalhos, elas expõem outro tipo de vida, elas expõem outro tipo de roupa, que é condenada pelas Escrituras. Você entende? Então eu não posso de maneira alguma dizer que a igreja é de exemplo, você vem aqui e aprenda. Não, você aprenda com a palavra, aprenda com o irmão Brana, certo? Aprenda com as pregações que nós temos pregado. Muitas vezes a minha família devia ser o exemplo, mas não quero colocá-la como exemplo também. No tempo do irmão Brana tinha esses problemas. As filhas do irmão Brana usavam um pouquinho curto, para cima do joelho, vocês veem fotografia, eram pequenas e usavam aquilo. E o irmão Brana falava delas que muitas vezes cortavam a franjinha, cortavam os pedacinhos de cabelo na frente. Ele fala na mensagem, não é o que ele queria, mas acontecia. E essas coisas acabam atrapalhando aqueles que vivem a caça de defeito, a procura de falha. Então, nós precisamos aprender a olhar para nós e a palavra. E perguntar para Deus, eu te agrado? Não é o fulano se te agrada, fulano. Eu te agrado, Senhor? É o suficiente. Se não te agrada, me ajuda, porque eu quero te agradar. Cada dia a nossa oração deve ser baseada nisto. Porque aí a gente tem misericórdia das pessoas também. Amém. Simples, o 271 deste parágrafo, o irmão Brana diz que o verdadeiro servo de Deus não se identifica. O verdadeiro servo de Deus não diz, eu sou profeta. Certo? Ele estava falando exatamente disso. E as pessoas ficam aguardando aquela pessoa se identificar. E você sabe, se eu me identificasse, muita gente estaria ao meu lado, porque eu me identifiquei. Mas eu não me identifico, eu não sou profeta, certo? Não vou me identificar, eu sou profeta. Olha, se Deus me tem como um pastor para ajudar vocês presentes, vocês através da internet, já estou agradecido a Deus. Que eu seja um irmão. Se eu não tiver o ministério pastoral, que eu tenha pelo menos o ministério de um irmão que ajuda, que dê conselho certo, que pregue a palavra, que oriente as pessoas da melhor maneira. Mas um servo de Deus não se identifica. Jesus podia identificar, ele era Deus. E ele, sendo Deus, se identificou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Ele podia identificar, era Deus. E eles mataram ele, bateram nele, porque ele dizia ser igual ao Pai. Ele era o Pai em carne, só que eles não percebiam. Ele era, Mateus 9:6, em carne. Cumprimento de escrituras que foram faladas pelo profeta Isaías 700 e tantos anos antes, agora estava cumprindo e eles não percebiam aquela escritura. Então, meus irmãos, não aguardamos um profeta identificar a si mesmo. Por isso vocês veem isso, temos essas coisas aqui reveladas claramente através do ministério do irmão Brana, que ele mesmo não identifica. Você que ouve é que vai identificar. Você ouve, você identifica. Ou ele é falso, ou ele é verdadeiro para você. Não quer dizer que ele é falso para você, que ele é verdadeiramente falso.
Ele é falso para você, na sua concepção, sua maneira de ver, sua maneira de agir, da forma que você crê. Ele pode ser um falso, mas da maneira da palavra, ele é verdadeiro. O que nos importa é isto. Não estamos seguindo um profeta pelo que alguém disse, mas pelo que nós temos tido uma identificação de Deus. Deus tem identificado para nós que William Branham foi o seu profeta no século XX. Amém? Eu creio que isto vale a pena para todos nós. O 267, ele está aqui no mesmo modo hoje, como ele esteve naquele dia. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E revelando-se mais hoje do que ele se revelou em qualquer outra era desde aquele dia. Estava se revelando mais no tempo do profeta do que o próprio Deus já tinha se revelado no tempo de Paulo, de Pedro, de Irineu, de Martim, de Columba e assim por diante. Ele, vou repetir, revelando-se mais hoje do que ele se revelou em qualquer outra era desde aquele dia. Vem através do trigo, o talo, a casca e tudo, passando agora. Talvez você não entende quando lê isso, mas ele usava a palavra talo para mostrar que era exatamente os ministérios de Lutero, Wesley, a casca, os pentecostais, a era de Laodiceia. E o tempo dele era o tempo do grão. Diz aqui, ó, estamos no trigo novamente. Veja, estamos de volta ao grão. Nós não estamos mais na beleza da flor, das folhas verdes, mas nós estamos agora no trigo, na semente. Outra vez, era o ministério dele. Ele não precisava identificar a si mesmo, só dizendo, estamos de volta ao trigo. Porque era Cristo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, disse Jesus, ele fica só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Assim foi o que aconteceu com o grão de trigo, Jesus. Ele morreu e produziu esses frutos de todas as 7 eras da igreja. E agora você sabe que nós temos outra vez um trigo, o grão, novamente, no tempo do irmão Branham, para poder morrer e produzir. Você não pode produzir se não morrer. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Quando ele morre, ele produz um caniço, ele produz um cacho, ele produz 30, 60, sem semente. Mas se ele não morrer, ele fica só. Porque ele não brota. Para brotar, tem que morrer. Por isso a sua vida, a minha vida, na vida espiritual, nós temos que morrer para nós mesmos, para que venhamos produzir o fruto da semente que nós falamos, que está dentro de nós. E esta semente é a palavra de Deus. Não adianta nada falar e não produzir. Não adianta nada. Então, quando o irmão Branham partiu, olha, a gente não queria que o irmão Branham tivesse partido, nem eu que vivi depois, não queria que o irmão Branham tivesse partido. Já pensou aqueles que viveram nos dias dele? Não queria que ele tivesse partido. Contudo, partiu para poder produzir nós a terceira puxada, porque ele não pregou no seu dia para uma pessoa e diz, é isto, e Deus veio aprovar, dizer, é isso mesmo. Deus disse para ele, não diga a ninguém, porque não podia ser manifestado este povo naquele dia. Isso é problema de escritura, meus irmãos.
Você vai em Apocalipse 10, de 1 a 7, o irmão Branham lendo a Escritura, ele citando a Escritura, que falava dele mesmo. Apocalipse 10, 7. E ele estava citando aquela Escritura, lendo sempre para nós, você vai ver na mensagem, sempre citando Apocalipse 10, de 1 a 7, porque é um ministério que desce do anjo forte até chegar no anjo terreal. Sai do anjo celestial, que é o anjo forte, e desce até o anjo terreal, que foi William Branham. Mas as pessoas não dão conta de ver essa manifestação, ele citando o que vai acontecer. Agora ele diz, olha, e revelando-se mais hoje. Meus irmãos, você sabe que a mensagem que você crê, que você tem hoje, ela revela mais você hoje do que revelou os irmãos dos Estados Unidos. A mesma mensagem revela mais você hoje. A questão é porque lá não podia dizer para uma pessoa, então estava abrindo uma brecha para formar centenas e milhares de doutrinas. Mas Deus diz, não diga a ninguém, um podia especular, dizer isso. Irmão Branham, não indo pregar para os judeus, eles estão esperando o irmão Branham ressuscitar até hoje para ir pregar para os judeus. E depois disso, o irmão Branham disse que ele não podia ir, que Deus disse que não era ele que ia. O quarto Elias não vai pregar os judeus. E irmão Branham pensava que o quarto Elias pregaria os judeus. Ele pensava assim. Mas quando Deus revelou para ele os selos, aquilo mudou a opinião do profeta. Certo? E nós temos que ver isto, porque o profeta sabia destas coisas. Quando você não fala aquilo, aí aparece um monte de crença. Se volta a dizer, a mensagem é de uma só pessoa, é de um só homem, logo vem formar aquela doutrina, é só aquele homem que pode pregar. Está errado. Você sabe que no início aqui no Brasil também foi assim. Eles achavam que era só eu que tinha que pregar. Hoje eles estão falando mal de mim, mas lá no início eu tive que cortar eles, porque eles achavam que era só eu que tinha que pregar e os outros pastores tinham que me ouvir. E eu dizia que não, cada pastor tem o seu rebanho, toma conta do seu povo. Mas esses que são contra mim hoje eram os mesmos que estavam me sabucando naquele tempo. Amém. Você já pensou bem? Você tem as pessoas melhores à vista do povo, ao seu lado. Quem Jesus tinha? Jesus tinha 70 discípulos. E um dia você olha para o ministério de Jesus, cadê os 70? Não tem? Ah, acabou o ministério. Não tem mais 70. Aí tem 12. Ele vira para os 12 e diz, aqueles foram embora, vocês não querem ir também? E tem um genuíno para falar pelos genuínos. Não tem, olha, não tem muitos para falar. Sempre foi uma só pessoa. Pedro levanta e diz, não Pedro e os demais apóstolos. Pedro levanta e diz, que era diferente. Para quem iremos nós? Somente tu tens palavras de vida eterna. Isto é uma segurança. As Escrituras estão cumprindo em ti. E eu estou vendo essas Escrituras cumprindo em ti. Mas os demais não podiam ver. Os 70 não viram. O Judas ficou mais próximo. Judas ficou pertinho de Jesus. Falou com Jesus. Jesus mandava ele comprar alimento. Vai buscar alimento. Nunca alimento espiritual, mas vai buscar alimento. Vai buscar. Para que Jesus pudesse pregar para uma samaritana. Para não pregar para uma samaritana com um Judas perto.
É isso que ele fez. Tem que mandá-lo andar. Deus tem que falar com uma semente eleita. Mas sempre tem alguém que o povo põe às vistas. E quem que não ia pôr às vistas? Quem foi que escolheu Judas? Quem? Foi Jesus. Foi Jesus que escolheu Judas. E a hora que Judas erra, a hora que Judas não permanece no ministério de Jesus, a hora que Judas entrega Jesus para os sacerdotes, a hora que Judas faz tudo contrário o que ele aprendeu, queria mudar todas as coisas, queria derrotar o ministério de Jesus, beijou Jesus, eu entrego ele à morte, e esse ministério não vai para frente. Não é o que cada Judas tenta fazer. Ele sai e entrega mesmo. Aqueles a quem eles mantiveram ao lado, eles entregam, para ver se acaba com o ministério. Mas aquele que é eleito permanece. Eu dou graças a Deus que eu não tenho um povo que é firmado na minha pessoa, na minha família. Eu tenho um povo que é firmado neste ministério. O que me interessa é isso. Um povo firmado neste ministério. Se você for ser firmado na minha família, você cai. Se você for firmado em mim, a hora que você vê uma falha em mim, você cai. Mas se você é firmado nesta mensagem, neste ministério, que tem te ensinado aquilo que nenhum ministério conseguiu ensinar, então você não pode cair. Não tem jeito de cair, porque você não está firmado no homem. Mas aqueles que estão firmados no homem, esperando o homem pôr a mão neles, esperando o homem fazer deles alguma coisa, e não foi feito, ele acaba com o ministério dele. Aí eles saem agitados, nervosos, com o pensamento, vou acabar com tudo. E sabe por que não acabou com tudo? Depois que deletaram mais de 3.000 mensagens nossas no YouTube, você pensa que é pouca coisa? E quem foi que fez isso? Ah, o inimigo, o homem do diabo. Não, o amigo. O amigo, quem foi que traiu Jesus? Foi o sacerdote? Não, foi um amigo, foi Judas, foi do ministério de Jesus. E Jesus olhou para ele naquele dia e disse: amigo, a que vieste? Jesus chamou de amigo. E quem pensou que destruiria todas as nossas mensagens é exatamente aquele mais próximo, aquele que era amigo. Mas não conseguiu cumprir aquilo que desejava o coração dele. Não conseguiu, porque esse ministério não é firmado em homem. Vocês pensavam que esse ministério estava firmado em mim. Não, ele é firmado na revelação. Isso é importante para todos nós. Eles deveriam saber disso, porque estiveram no nosso meio, comeram conosco, beberam conosco, dormiram conosco, viajaram conosco. Os maiores inimigos, que são os maiores amigos que eu tenho, são os que viajaram comigo. Você sabe quem são. Quem está de pé não precisa nem ficar com problema, porque você sabe quem são. Entende? Você permanece por causa da palavra, por causa da mensagem. Não é por causa de mim, não é por causa da minha família. Não, muita gente olha para a minha família e se escandaliza. Se você tivesse melhor entendimento, você não estaria preocupado com a minha família. Esse tipo de família talvez foi posto aí para você olhar, tropeçar e cair. Não olhe para eles, olha para Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Mas as pessoas não aprendem.
Quando tem que falar, é fácil falar da família do pastor. E quando você, que é aqui dentro do ministério, fala de alguém da família do próprio pastor, você está fazendo o papel de Judas. Você quer destruir o ministério. Aprenda, pelo amor de Deus. O que nós temos hoje, como diz o irmão Brana, hoje ele está revelando-se mais do que ele revelou em qualquer outra era. Hoje ele está revelando mais para nós da mensagem do profeta, daquilo que ele já pregou. Ele está revelando mais para nós do que para o povo dos Estados Unidos. Eles não sabem o novo nome, eles não sabem que a era tinha que terminar, eles não sabem que o tempo tinha que acabar, eles não sabem que o Cordeiro tinha que sair do trono. É os que deveriam saber, foram os primeiros que ouviram, mas eles não sabem. Estamos citando ainda coisas da noiva, citando a si mesmo, eu sou da noiva, você é da noiva. Estamos citando coisas de nós mesmos, aquilo que o irmão Brana diz, ela tem assim diz o Senhor. E se ela é a igreja tipificada em João, ela tem o assim diz o Senhor, era o ministério que viria exatamente depois do irmão Brana citar o seu ministério, as escrituras concernentes ao seu ministério. Então teríamos que ter o nosso dia, o nosso tempo de citar. Hoje tem se cumprido Apocalipse 10, 8 a 11. Hoje tem se cumprido essas escrituras. Porque as escrituras que o irmão Brana comeu o livrinho e profetizou, Apocalipse 10, 7, foram as escrituras que cumpriram ontem nos Estados Unidos, na voz do nosso profeta. Mas ele não pôde falar a terceira etapa. Ele não pôde profetizar a povos, reis, nações e línguas. A terceira puxada, ele não podia. Ele falou sobre a primeira e a segunda, em várias línguas, em vários países, mas a terceira puxada, ele não pôde falar para ninguém. E agora está claro que não é uma mensagem exclusiva nossa, é a mensagem da esposa, é a mensagem que Deus tem para nós nesse dia. O Espírito, o profeta e a esposa dizem, vem. Se você crê no profeta, vem. Se você crê no Espírito que esteve no profeta, vem. Se você crê na esposa que hoje está manifestando e citando o que está cumprindo em si mesmo, vem. É o Espírito, o profeta e a esposa. Apocalipse 22, verso 17. Amém. Eu creio que isto para nós é o suficiente para hoje. Que cada pessoa possa saber que não estamos aqui apenas para dizer escrituras que foram cumpridas com Moisés, com Noé, com Isaías. De Isaías profetizou para João Batista, para Jesus, para Paulo, certo? Mas estamos aqui mostrando a estação do Filho do Homem que foi nos dias do nosso profeta. Isso já cumpriu. Estamos falando de escrituras que irmão Brana podia citar para o povo e o povo não perceber. Apocalipse 10, 7. Apocalipse 10, 7. Quantas vezes ele falou isso? E as pessoas não perceberam que aquilo ele estava citando a escritura que era dele mesmo. Cumpria no seu ministério. Esta escritura que estamos citando cumpre no nosso ministério.
Ou eu já disse, se fosse para evangelizar, pregar essa mensagem, povos, nações e línguas, e sair pregando para as outras Américas, não seria esse ministério. Não seria esse ministério. Só é esse ministério porque estas outras Américas todas já foram evangelizadas. Só faltava a América do Sul. Nós somos dos últimos que estamos recebendo a última mensagem. E a mensagem que irmão Brana recebeu de Deus. Não diga a ninguém. Hoje estamos, por isso falamos que Deus tem novo nome. Porque ele já teve uma plena manifestação nos dias do Filho Jesus. E ele teve uma plena manifestação aqui nos dias do Filho. Perguntaram para o irmão Brana, que relacionamento tem Brana com Abraão? Ele diz, eu sou seu filho. Gostei dessa, são mensagens antigas, mas gostei dessa, sou seu filho. Sou um filho de Abraão. Que relação tem nós, branitas, com Abraão? Somos seu filho. A mensagem que temos não é uma mensagem das alturas. Nós temos uma mensagem para todas as nações. HM, já temos a revelação de tudo isto. Estamos citando coisas do nosso ministério. Nosso ministério, não falando de nós mesmos, não somos nós, é o ministério do dia. Esse ministério do dia, você pode lutar contra ele. Esses irmãos deveriam ter vergonha. Eles poderiam dizer assim, olha, nós estivemos ao lado daquele velho, postei 3.000 mensagens dele, acabei com tudo e o velho ainda está de pé. E não é, vou estou dizendo uma parte natural de um homem, porque deveria pensar nisso, porque deviam ter pensado, vou acabar com isso, vou jogar tudo fora, que aí a gente acaba com esse ministério. Os 70 diz, vamos embora, que nós acabamos com esse ministério. Não, Jesus que queria fazer um teste, vocês não querem ir embora também? Mas ali tinha gente revelada. Tinha gente revelada para quem iremos, não é para onde, não. Vou voltar para a Assembleia, para a Batista, para a congregação e assim por diante. Não, para quem? É questão de pessoa. Para quem iremos nós? Eles ouviram Jesus e não tinha mais nenhum homem na terra naquele dia para poder tirar aqueles discípulos de Jesus. Nenhum homem. Pedro diz, para quem iremos nós? Nós já viemos de todos eles. Para quem iremos nós? Somente tu tens palavras de vida eterna. Somente a terceira puxada tem a revelação que esperávamos. Somente esta etapa final é que tem mostrado para nós o que temos que fazer para prosseguir e aguardar o arrebatamento em revelação. O arrebatamento, o rapto é uma revelação. E você tem que saber que é a revelação dos 7 trovões. É uma revelação que estava escondida. 7 selos, 7 trovões. Mas nos dias da voz do 7º anjo, é uma revelação. É através de um homem, de um pregador, William Marion Brana, que trouxe esta revelação para nós. Obrigado, Senhor, por mais este momento que refrigera a nossa alma, porque a sua palavra é verdade, é real. E nós, com todo o fracasso, todas as falhas que temos, e muitas vezes as pessoas inventam até falha que nós não temos, e os outros crêem, Senhor. Tem gente que ainda crê, porque eles foram ungidos para crer na mentira, na falsidade. Eles não param para examinar as coisas, por isso caem, pecam, se explodem. Deus, ajuda esta igreja, abençoe esse povo no Brasil e fora do Brasil, que eles estão firmes na sua palavra, eles não estão seguros em mim,
nem na minha família, nem na minha igreja local, mas eles estão firmes na revelação da sua palavra. Estamos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.